Dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de se associar à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim entesourar apoio, experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Meus irmãos, que a paz de Jesus se encontre conosco hoje, amanhã e sempre. Que as bênçãos do nosso Pai Criador, que as bênçãos possam nos alcançar onde quer que nos encontremos. Logo no início do nosso trabalho, nas primeiras lições, nos primeiros comentários, nós alertávamos sobre a importância daquilo que geralmente nós desprezamos: o semáforo, os sinais de trânsito, a legislação em torno do trânsito. Quantos e quantos acidentes são causados pela nossa indiferença, pela nossa desatenção, por menosprezarmos aquilo que é muito importante. E falávamos, certa feita, que sabiamente André Luiz escolheu como título deste livro o tema Sinal Verde. A espiritualidade nos apresentando indicativos simples para que possamos ser felizes. Infelizmente, quantas e quantas vezes nós continuamos tristes, às vezes vítimas de angústia, envolvidos em muitos problemas por persistirmos na ideia de desprezar aquilo que é importante. Da mesma forma, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós nos prejudicamos por alimentarmos crenças, convicções, fomentarmos preconceitos que, infelizmente, ainda não percebemos que nos prejudicam, que provocam em nós mal-estar, reflete de forma direta ou indireta, não somente em nossa vida, mas na vida de sociedade. Quantas e quantas vezes nós não somos felizes porque nós alimentamos convicção errada ou equivocada a respeito do conceito de trabalho? Quantas e quantas vezes nós ainda alimentamos a ideia de que trabalho é para quem é escravo, para quem é servo? Por que ainda nós alimentamos a ideia de que trabalho esteja vinculado à servidão ou à escravidão? No capítulo anterior, intitulado Chefia e Subalternidade, nós não comentamos a passagem de André Luiz quando ele cita a seguinte afirmativa de que tanto o chefe como o subordinado não tem o dever de revelar problemas que porventura preocupem o cérebro ou que cada qual carregue no coração. Esta afirmativa de André Luiz ela é por demais importante, sobretudo para destacar que tanto o chefe como o subalterno, da mesma forma, tanto o administrador como o administrado, são indivíduos, cada qual com a sua autonomia e que deve ser preservada, e que cada um, muito embora
cada um tenha o dever de cumprir com a sua atividade, com o dever na sua atividade profissional, cada um persiste e deve lutar pela sua autonomia como indivíduo. Acho interessante André Luiz apontar isso, porque durante muito tempo, trabalhando com a ideia de que escravo é algo ligado à servidão ou à escravidão, o escravo como objeto, ele não era pessoa, ele não era considerado como gente e, portanto, ele não tinha individualidade. Às vezes o patrão tinha, ou pelo menos o monarca, o imperador, ou o burguês, e ele alimentava a ideia de que o seu empregado era escravo e lhe devia obediência irrestrita, perdurando até mesmo num trabalho escravo sem a vontade, sem o desejo daquele que trabalha. Por isso que eu entendo que esta mensagem, não comentada no capítulo anterior, serve como introdução a este nosso comentário desta lição intitulada Dever e Trabalho. Devemos, penso eu, afastar de nossa mente o preconceito milenar de que trabalhador é mero objeto na economia de mercado. Nós não podemos alimentar a ideia de que trabalho é algo que desprestigia a pessoa, que é algo vinculado à escravidão ou à servidão. Repetimos que tanto o chefe como o subalterno, da mesma forma, tanto o administrador como o administrado são seres dignos, rumos juntos à verdadeira autonomia. E nenhum tem, como bem disse André Luiz, a obrigação de revelar ao outro a sua angústia, as suas inquietações, a não ser que desta relação exista algo muito mais profundo como a amizade, que possa propiciar a confidência. A verdade, meus irmãos, é que durante muito tempo, o trabalhador foi objeto nas mãos, seja do imperador, do monarca, do burguês, sendo tratado como mero objeto, como escravo, sem qualquer individualidade. Durante muito tempo, repito, o trabalho foi considerado como atividade empreendida apenas por marginais ou escravos. O ócio, por exemplo, na Grécia, era valorizado na vida social como o tempo gasto, seja por filósofo, intelectual, pensador, sábio, no exercício de sua atividade eminentemente intelectual, enquanto que o trabalho era atividade executada por escravos, por prisioneiros de guerra ou por membros de uma casta inferior. O que a gente percebe de forma nítida nessa lição, intitulada Dever e Trabalho, nós percebemos de forma nítida que André Luiz nos recorda que trabalhar é um direito, é um dever de todo e qualquer ser humano, e que o trabalho não se circunscreve à atividade braçal. O trabalho alcança toda e qualquer atividade, seja física ou mental. Como ser humano, nós percebemos desde quando nós nascemos. Nós percebemos que na natureza nós enfrentamos os desafios que o mundo natural nos proporciona. E todos nós temos o dever de produzir algo que possa auxiliar a nós mesmos e também a comunidade. E o trabalho é uma forma de contribuirmos, é a atividade por meio da qual que nós poderemos servir a nós mesmos e à comunidade. Trata-se, pois, então, meus irmãos, de um dever, mas gostaria de realçar, de um direito. Um dever porque decorre de uma lei, isso é importante realçar. O trabalho decorre de uma lei, ou seja, todos estamos submetidos à lei do trabalho. Em outras palavras, se nós queremos ser felizes, não conseguiremos ser felizes sem o trabalho. Se nós queremos ser felizes, nós não conseguiríamos ser felizes sem sermos úteis.
Este é um dos caminhos da felicidade. Não é por acaso que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele inseriu no Livro dos Espíritos, lá no livro 3, o capítulo intitulado Lei do Trabalho, logo após o capítulo da Lei de Adoração. E este capítulo, Lei de Adoração, é antecedido pelo capítulo intitulado da Lei Divina ou Lei Natural. Nós percebemos de forma clara a inteligência do codificador e a nós resta-nos, claro que, chegar à conclusão de que o que nos aproxima intimamente de Deus mesmo é a nossa capacidade de criar, ou seja, co-criar. E nós co-criamos através do nosso trabalho. A oração é muito útil, mas não podemos esquecer o benefício do trabalho. Em poucas palavras, nós percebemos que o trabalho nos aproxima de Deus, representando talvez a melhor forma de adoração. Adoramos o nosso Pai quando trabalhamos, sendo certo que toda ocupação útil é sem dúvida reflexo da vontade divina a expressar-se numa lei natural. Neste livro Sinal Verde, André Luiz reserva os 3 próximos capítulos, inclusive este, intitulado Dever e Trabalho, como os subsequentes, para que nós possamos entender um pouco mais a respeito desta lei, a lei do trabalho. Por exemplo, neste capítulo, Dever e Trabalho, percebemos que o benfeitor foca o seu estudo sobre a relação subjetiva entre o homem e o trabalho. No próximo capítulo, intitulado Em torno da profissão, André Luiz avança numa análise em torno da relação objetiva do profissional com seu cliente. E, por fim, no capítulo Nos compromissos de trabalho, notamos claramente que André Luiz, que o espírito benfeitor desenvolve a lição em torno da relação objetiva e subjetiva entre aqueles que juntos se associam no esforço em equipe na obra a realizar. Como dissemos, meus irmãos, como dissemos antes, meus irmãos, o próprio título da lição nos alerta que o trabalho é um dever, mas não só. Trata-se de um direito e podemos ir além. Percebemos que André Luiz nos esclarece sobre o que devemos fazer na execução de qualquer atividade laboral. Por exemplo, no início deste capítulo, Dever e Trabalho, André Luiz destaca um pensamento profundo na seguinte frase: a câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Olha que frase linda! A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. E no capítulo seguinte, Em torno da profissão, o benfeitor espiritual deixa bem claro, destacando que em tudo que nós façamos, estejamos convictos de que estamos colocando o nosso retrato espiritual. Ou seja, meus irmãos, se nós percebemos, ou se nós alimentamos o propósito, se nós persistimos na intenção de sermos felizes, devemos incorporar todos os nossos esforços na tarefa que nós estamos executando. Na execução de nosso trabalho, por mais simples que seja, devemos estar presentes, física e psiquicamente. Ou, em outras palavras, em toda e qualquer atividade que executamos, nós devemos estar presentes de corpo e alma. Desde quando
a doutrina espírita nasceu? Desde o seu nascedor, o Espiritismo vem nos apresentando temas típicos hoje da ciência, por exemplo, denominada psicologia do trabalho, por muitos conhecida como psicologia organizacional. O campo de estudo desta ciência, do psicólogo, o campo de estudo do psicólogo profissional é o homem e a sua relação com o trabalho, com o objetivo de promover a qualidade de vida do homem dentro das organizações. Todavia, faz-se necessário destacar que o Evangelho, como a doutrina espírita, mas o Evangelho muito antes, o Evangelho vem nos presenteando com ensinamentos profundos, no sentido de nos mostrar a importância de estarmos presentes do ponto de vista físico e psíquico, ou seja, desenvolvermos o nosso trabalho de corpo e alma. Tanto é verdade que Paulo, no Evangelho, na sua carta aos Gálatas, está presente de forma clara. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também isso ele ceifará. Está presente de forma clara. De Deus a gente não zomba. E aquilo que o homem semear, aquilo é que nós ceifaremos. Nós seremos felizes de acordo com o nosso trabalho. Nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Não podemos esperar algo ou perseguir algo se nós não empreendemos qualquer esforço nesse sentido. Então, meus irmãos, somente iremos colher aquilo que nós semeamos. E a espiritualidade tem desenvolvido um trabalho profundo no sentido de nos alertar, muito embora precisamos perceber que ainda continuamos indiferentes, desprezamos ensinamentos profundos, desprestigiamos a lição do Evangelho, como nós fazemos com o semáforo, com as leis de trânsito, com os sinais de trânsito. Mas a espiritualidade continua. Pela espiritualidade maior, a noção de trabalho não é valorizada apenas pelo aspecto econômico, ou seja, o foco do benfeitor espiritual e dos nossos amigos espirituais não se circunscreve ao trabalho como venda da força de trabalho. Até há pouco tempo, entre nós mesmos, nós percebemos que a legislação do trabalho fazia essa diferenciação. Até há pouco a legislação diferenciava o trabalho pelo caráter econômico da atividade exercida, ou seja, desprezava aqueles que exerciam atividade não econômica, como, por exemplo, o empregado doméstico. Ele não era considerado empregado pelo caráter da sua atividade, pelo exercício da sua atividade dentro do lar. Se a sua tarefa dentro do lar não trazia repercussão econômica ou benefício econômico para o empregador, ele não era considerado como um empregado sujeito às leis trabalhistas. Todavia, pela espiritualidade maior, quando trabalhamos, estando sendo úteis ao universo, seja no exercício de uma atividade remunerada ou não, com benefício ou reflexo econômico ou não, seja numa atividade intelectual, manual ou especializada, nós estamos a serviço do universo. Nós estamos sendo úteis a Deus. Neste capítulo, André Luiz deixa bastante claro, nos alerta sobre o dever de nos associarmos ao esforço de equipe, sem esquecermos o fato de que fazemos parte de uma engrenagem muito importante. Não existe, meus irmãos, nós percebemos pelo ensinamento de André Luiz, não existe tarefas menores no dicionário divino. Por mais que considerem nossa atividade desprezível, a verdade é que toda atividade útil é santa aos olhos de Deus. E isso
destaca de forma bem clara a importância do trabalho em equipe. Não existe uma atividade, seja ela qual for, que pode ser qualificada de desprezível. O trabalho em equipe destaca a importância da atividade de qualquer um. André Luiz também nos faz recordar que obediência digna tem o nome de obrigação cumprida, ou seja, não basta nós cumprirmos com a nossa carga de horário. Faz-se necessário, cada um de nós, que nós sejamos o que? Efetivos, cumprindo a nossa tarefa dentro da realidade em que estejamos encarnados. Isso, numa empresa, isso se chama eficiência. E o benfeitor espiritual também nos recorda que, se nós pretendemos ascender, se nós alimentamos o propósito de evoluir, subir degraus, urge executarmos com alegria as tarefas, sejam elas quais forem. Inclusive, o benfeitor espiritual destaca que nós precisamos executar com alegria as tarefas consideradas menores, porque somente assim alçaremos voos maiores. Isso também é muito importante numa empresa, numa relação em equipe. Isso, de fato, nos leva à promoção definitiva. E André Luiz continua em sua ajuda, em suas elucidações. Jamais devemos menosprezar a atividade que nós empreendemos, por mais simples que ela seja, e que nossa tarefa, a cada dia, é dignificar a nossa atuação com enlevo e entusiasmo. Isso não tem outro nome que não seja motivação. Devemos executar toda e qualquer atividade nossa com enlevo, com entusiasmo. Devemos a cada dia procurar estar motivados na tarefa que nós empreendemos. André Luiz, este benfeitor espiritual que tem nos ajudado bastante, também desperta para uma realidade que quase sempre é desprezada no ambiente em que nós vivemos. Que nós devemos servir além do próprio dever e que esta postura não é bajular. Isto, meus irmãos, representa dedicação. Quantas e quantas vezes nós rotulamos como uma pessoa que bajula, quando na verdade ela está apenas e tão somente servindo, além do seu próprio dever, aquilo que nós deveríamos fazer. Se nós queremos ser felizes, nós devemos nos dedicar naquilo que nós estamos fazendo, no exercício da nossa atividade, no nosso trabalho. E por fim, meus irmãos, entendo eu que André Luiz nos ensinou e nos ensina neste livro que devemos estar sempre conscientes de que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Esta nossa alegria é o caminho da verdadeira felicidade. Talvez por isso muitos ainda não entendem por que existe uma aparente incoerência no livro Nosso Lar. Porque enquanto o governador ele pede para que todos usufruam do descanso, do direito de férias, ele há muitos e muitos anos ele não exerce o seu direito às férias. Certamente porque ele transformou o seu trabalho em algo alegre. Assim, meus irmãos, penso que André Luiz deixa de forma bem clara que nós precisamos refinar o nosso conceito do que seja trabalho. Nós precisamos refletir sobre as nossas crenças, sobre as nossas convicções e chegarmos a meditar se, de fato, nós estamos encarando o trabalho como algo que nos escraviza. Porque, na verdade, o benfeitor espiritual vem nos alertando que
trabalho não é algo a ser executado apenas por escravos, por aqueles que são rotulados de servos. Trabalho é um direito nosso. Todavia, durante muito e muito tempo nós desprezamos ou nós desprestigiamos o conceito de trabalho, quase que atrelando esta palavra a outra, chamada escravidão. E se nós queremos ser felizes, nós precisamos oxigenar a nossa mente. E muitos intelectuais, principalmente da Idade Moderna, muitos destes intelectuais defendem que o trabalho em equipe reflete solidariedade e necessária coesão entre aqueles que participam da equipe. Todavia, de forma triste, até mesmo pessimista, muitos intelectuais materialistas enxergam o trabalho como uma forma de exploração ou alienação. Tanto que eles, até hoje, alimentam a ideia ou promovem a luta de classes, onde o paraíso deles é o inferno de todos. Estas concepções equivocadas precisam ser encaradas com muita seriedade para que nós possamos perceber que a nossa rebeldia, a nossa indignação infundada pode nos trazer ou pode nos provocar inúmeras angústias e inúmeros problemas. Precisamos repensar os nossos conceitos sobre a vida, porque na verdade muitos ainda são escravos da remuneração. Grande parte são prisioneiros dos cargos e títulos honoríficos, e muitos intelectuais são cegos em sua pretensa intelectualidade. Raríssimos, todavia, raríssimos mesmos, são aqueles que descobriram o prazer de servir, o valor moral do trabalho, como caminho para a nossa própria ascensão. Dignifiquemos, portanto, meus irmãos, penso eu que esta é a mensagem de André Luiz. Dignifiquemos o trabalho e construamos nova mentalidade sobre a importância de cada indivíduo dentro da sociedade, porque somente assim nós iremos alcançar a verdadeira e tão sonhada autonomia. De que adianta nós orarmos de forma ociosa e improdutiva? De que adianta nós orarmos e sonharmos com uma vida melhor se nós não empreendemos ou não desenvolvemos os nossos esforços nesse sentido? Nós precisamos despertar sobre a importância nossa para que possamos, através do nosso trabalho, contribuirmos para que concretizemos uma sociedade melhor, com muita paz e muita harmonia.